joinha para a nossa aula de hoje do canal Professora Rosângela. Se estão gostando das aulas, dá um like, se inscreve aí no canal, ok? Então vamos lá, vamos nos preparar para a nossa aula de hoje. Já estou aqui, ó, prontinha, fardada no meu cantinho de estudos e espero que vocês também estejam no cantinho de estudo de vocês. Vou apresentar para vocês os materiais que nós precisaremos para hoje. Nós vamos precisar do livro de ciências, do livro de história e do nosso caderno, tá bom? Vamos precisar hoje do caderno. Então vão aí se organizando, porque daqui a pouco eu estarei passando para vocês a nossa agenda do dia. A agenda de hoje, quarta-feira, 27 de maio. Nós teremos Ciências, o Solo, com atividade da página 100 a 102. História, nós teremos uma retrospectiva dos conteúdos das expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadoras e os primeiros anos de domínio português com atividade no caderno. E aula de produção textual com a professora Kátia. Iremos iniciar a nossa aula com ciências. Peguem o livro de ciências de vocês. Nós vamos começar a nossa aula de hoje por ciências, tá bom? Peguem o livro de ciências e abram na página 94 com o conteúdo O Sol. Vamos lá? A nossa Terra, o nosso planeta Terra, ele está dividido em camadas, 3 camadas especificamente. A crosta, que é essa parte que nós pisamos, que nós construímos a nossa casa. O manto, que fica logo após a crosta. E o núcleo, que fica mesmo dentro, quase no centro do nosso planeta. A litrosfera é a camada da Terra formada pela crosta e pela camada externa do manto, a parte de externa do manto. O manto ele tem a parte externa e a parte interna. Então, a litrosfera é a crosta, mais a parte externa do manto. Aqui, ó, crosta, manto, ficam assim. Então, essa crosta e essa parte aqui, ó, externa do manto, é que forma a litrosfera. Na litrosfera, nós encontramos as rochas e o nosso solo, né? Que cobre toda a superfície do nosso planeta. O solo é a camada superficial do nosso planeta e é formada por pequenas partículas, né, de minerais. São os minerais, são pequenas partículas que vão se juntar e formar o nosso solo. Daqui a pouco nós vamos ver como é que se forma o nosso solo. E logo após o solo vem o subsolo, que é uma camada abaixo do nosso solo. No nosso solo há uma grande circulação de água e de ar. Por isso que as plantas e os seres vivos se desenvolvem, por causa da água e do ar. Se não tivessem água e ar no nosso solo, nós não teríamos desenvolvido as plantas, nem nós sobreviveríamos, porque nós precisamos de água, tá bom? Então, agora nós vamos estudar as rochas, que se encontram na página 95. Vamos lá? Vamos para a página 95? Na página 95, nós vamos ver os tipos de rochas, né? Que se diferenciam em sua origem, a origem de cada uma e exemplos de cada uma dessas rochas. Nós temos as magmáticas, que elas são rochas que são originadas do resfriamento dos magmas dos vulcões, quando ele entra em contato com a superfície terrestre. E exemplo dessas rochas é o granito e o balsar. O granito que é usado para fabricar mesas, pisos, lavabros, e o balsado que é usado para fazer calçamentos de ruas. Depois nós temos as sedimentares, que elas são originadas com o passar do tempo através do acúmulo de materiais que foram eruditos de outras rochas, das magmáticas e das metamórficas. Quando elas vão se desintegrando, aí elas vão se unindo e formando as sedimentares, que sofrem a sedimentação. Exemplo é o arenito,
que é uma rocha sedimentar muito usada na construção civil. As metamórficas, elas são transformadas, né, as rochas magmáticas e sedimentares. Elas também se desintegram formando as metamórficas. Elas apresentam uma forma diferente ou novos minerais em sua composição. Exemplo desse tipo de rocha é o mármore, né? Que ele é muito usado na confecção de escadarias, pias e mesas. Essa rocha também é usada em obras de arte, para fazer aqueles bustos, né? Aquelas estátuas que vocês encontram às vezes em praças e em museus. Na 95, nós também vamos encontrar a erosão do solo. Primeiro, o que é a erosão do solo? É um fenômeno natural provocado pela desagregação de materiais da costa terrestre pela ação da chuva, dos ventos, das águas, dos rios, entre outros, né? Como é que isso se dá? As partículas que compõem o nosso solo, elas são deslocadas. Se venta muito, se você estivesse na praia e observaria lá da praia, você vê que quando venta muito, aquelas partículas de areia, elas estão se locomovendo. Elas dizem, se batem até nas pernas de você, se dói, pois muito bem. Isso é uma espécie de degradação. Está se movendo, está havendo a movimentação daquela areia de um canto para o outro. Na erosão do solo acontece isso. Ele vai sendo levado e vai abrindo essas valas que vocês estão vendo aí na imagem. E junto vai todos os nutrientes necessários para que as plantas pudessem se desenvolver. Então, o solo, quando ele sofre erosão, ele deixa de ser um solo produtivo. Existem vários processos de erosão, né? Nós vamos classificar alguns. Quando é pela ação da chuva, nós chamamos de pluvial. Quando é pela ação das águas dos rios, né, nós chamamos de fluvial. Quando é pela ação dos ventos, erosão eólica. Quando é pela ação do gelo, erosão glacial. E quando é pela ação química nas rochas por fatores como calor, frio, ação dos seres vivos, nós chamamos de erosão química. E quando é a ação do homem, é a erosão antrópica. Esse processo de erosão, gente, vem se intensificando muito, né? Principalmente, que foi observado em algumas praias, né? Em algumas regiões lá do sul, que se refere, como é que foi percebido isso? Porque as tartarugas, elas estão mudando o seu lugar de desova. Quando elas mudam o lugar de desova delas, é porque aquela região, ela está sofrendo por causa da erosão, né? Foi mudada, alterada aquela paisagem e elas não voltam mais para aqueles lugares. Os fatores que contribuem para essa modificação são principalmente o desmatamento, as queimadas e a urbanização, ou seja, construções que não foram planejadas e nem pensadas em relação ao meio ambiente. O avanço da erosão resulta em uma série de problemas socioambientais, como deslizamento, as enchentes, morte de espécies da fauna e da flora, redução da biodiversidade, perda dos nutrientes dos solos e entre outros fatores naturais que podem ocorrer ao meio ambiente. E aí eu vou citar para vocês algumas atitudes que nós podemos ter para combater a erosão, para proteger o nosso solo contra a erosão. Primeiro, preservar a cobertura natural do solo, ou seja, preservar a vegetação, né? Utilizar técnicas agrícolas menos agressivas, né? Evitar o uso de agrotóxicos, evitar o uso de maquinários, né? De queimadas, para poder cultivar a terra. Planejar construções, quando for construir, levar em consideração a fauna e flora daquele lugar. E utilizar sistemas de drenagem e, principalmente, reflorestamentos. Reflorestar, plantar as áreas que foram devastadas.
A formação do nosso solo. Gente, o solo não foi formado assim de uma hora para outra, não. Ele está sendo formado há milhões de anos, está exposto a muitas mudanças de temperatura, ação da chuva, do vento, do calor, dos seres vivos, da água dos rios e das ondas do mar. Tudo isso, aos poucos, vai fragmentando as rochas e provocando transformações químicas. E é dessa maneira que está continuamente se remodelando-se. Quer dizer, o solo, ele, com o passar do tempo, ele vai se modificando. Aí, nessa imagem, está passando para vocês as etapas de transformação, de formação do solo. Observem bem que primeiro está aí a chuva e o vento desintegram as rochas. Líquen em plantas se instalam. Líquens são associações entre uma espécie de alga e uma espécie de fungo. Depois, as raízes das plantas atuam na desagregação das rochas e a sua decomposição contribui para a formação do solo. Forma-se uma camada de solo capaz de sustentar as plantas. Observe que primeiro era só uma rocha. Com o passar do tempo, ela vai se desintegrando, se misturando aos líquens, né? Depois, as plantas que ali nascem vão afofando e ao morrer aquela planta, ela vai se tornando adubo para aquele solo e aí ele se torna capaz de dar sustentação às plantas, como vocês viram aí na quarta etapa. Quando essas partículas, né, vivem inúmeros seres vivos nessas partículas que se desenvolvem. Quando morrem, os organismos desses seres vivos eles entram em decomposição, formando uma espécie de matéria orgânica que vai se juntar às rochas, né? Nós estamos falando mais do humus, né? O que é humus? É um material formado pela decomposição de restos de animais e plantas. A quantidade de humus está diretamente ligada à fertilidade do solo. Assim, quanto mais humus o solo apresentar, mais fértil ele será. Ou seja, o humus é pela decomposição de restos de animais, de vegetais. Muitos desses humus aí, as mães de vocês compram para colocar nas plantas, nos jarros da casa de vocês, porque ele vai ajudar aquela planta a se desenvolver melhor. Quanto mais humus no solo, mais fértil ele será. Os sais minerais também são muito importantes para a formação dos nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas, na página 98, né? Porque só dessa forma, com os sais minerais, as diversidades, né, é que a quantidade adequada para que o solo fique bastante fértil. Então, sem sais minerais, o solo é um solo sem nutrientes para o desenvolvimento das plantas. O clima também ele é um fator muito importante e significativo na fertilidade do solo, pois a água, o vento e o calor em excesso pode diminuí-la. Se tiver muita chuva, aquele solo vai ficar sem nutrientes. Se tiver pouca água, também não vai servir. Então, tem que ser na quantidade adequada para aquele solo. Tanto o vento como o calor, se tiver excesso de calor, vai diminuir a fertilidade daquele solo. Se tiver excesso de vento, também vai diminuir a fertilidade desse solo. Permeabilidade do solo, né? É a propriedade do solo que permite que a água o ultrapasse. Nós temos o solo permeável e o solo impermeável. O que é o solo permeável? É aquele que quando chove, a água se some rapidamente. Vamos dizer, você está lá na praia. Aí você observe, se chover, não fica poças d'água lá na areia da praia, porque ele é um solo permeável. É de fácil, é como se fosse um filtro, filtra a água rapidamente. Já o solo impermeável, que é esse da imagem que vocês têm aí,
ele acumula água, ele não deixa a água passar rapidamente, certo? Vamos ver. Lá na página 98, está falando sobre a permeabilidade do solo. Existe uma maior e uma menor dificuldade de escoamento dessa água. Isso vai variar de acordo com o solo em que a água se encontra. Presta atenção. A água, quando ela escoa através de um solo mais granulado, como areia, tem mais facilidade de se transportar devido à alta porosidade do solo. Já os solos ricos em matérias orgânicas, a presença de minhocas facilita também o escoamento e o arejamento para o mesmo. Já nos solos mais finos, como a argila, acontece o contrário, a água não consegue ultrapassar. Então, podemos concluir que esse tipo de material é ideal para impedir a passagem de água em alguns lugares. São próprios para a construção de barragens, pois apresenta baixa permeabilidade, contendo o fluxo da água. Ou seja, vocês já observaram açudes, né, lagoas, observem que a água como é que se diz? Ela não escoa facilmente, porque o solo ali, ele é um solo impermeável, tá bom? Na página 99, vocês vão ver os tipos de solo. Nós temos aí o arenoso, o calcário, o argiloso e o mífero, né? Os solos, eles podem ser classificados dependendo da maior ou da menor quantidade. Se ele tem muita areia, se ele é formado mais por areia, ele é arenoso. Se ele tem mais quantidade de calcário, ele é um solo de calcário. Se ele tem a maior quantidade de argila, ele é o argiloso. E se ele tem uma maior quantidade de humus, é o humífero, certo? O arenoso, né, ele tem em média 70% só de areia, né, que nem da praia. Pronto, é 70% só areia. Ele seca facilmente porque é muito poroso, ele é permeável, ele é um solo permeável, que a água escoa facilmente. Ele deixa a água passar com facilidade. O calcário, ele possui a maior quantidade de calcário que os outros tipos de solo. Dele é retirado um pó branco ou amarelo que pode ser utilizado na fertilização do solo destinado à agricultura. Ele é permeável. Com isso, ele faz o cimento, o gesso e o cal. Exemplo, as minas calcárias. O argiloso, ele possui a maior quantidade de argila, então ele é um solo impermeável, né? Além disso, esses grãos são bem ligados entre si, retendo a água e sais minerais em quantidade necessária para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. Ele é muito conhecido como solo massapê. O humífero, ele possui uma quantidade maior de humus que os outros tipos de solo, sendo bastante fértil. O humus ajuda a reter a água no solo, que se torna poroso e com boa areação. É através do processo de decomposição dos organismos, como restos de folhas, de frutos, de animais, que faz com que os sais minerais sejam produzidos, os que são tão necessários para as nossas plantas. Exemplos, as matas e as florestas, eles têm muito desse tipo de terra, tá bom? De solo. E aqui nós terminamos de explicar o conteúdo da aula de hoje. Nós iremos agora vai ser com vocês. Vocês irão responder a página 100, tá bom? Vocês irão fazer responder a página 100. Eu vou explicar como vocês irão resolver essa atividade. Vamos lá? Vou explicar todos os itens. Muito bem, vou explicar como vocês irão resolver agora a página 100, tá bom? Vocês vão ler, né, a primeira questão que diz: João foi ajudar sua mãe na muda de uma vegetal qualquer e ouviu dela que o solo deve ser rico em humus para o bom desenvolvimento da planta. Agora responda.
Existe alguma relação entre o desenvolvimento da planta e o tipo de solo? Você acha que para a planta desenvolver é necessário um determinado tipo de solo? Existe ou não essa relação? Eu posso plantar ela em qualquer tipo de solo? Aí fica a resposta de vocês. Na segunda, vocês vão colocar V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Leia com atenção cada frase, relembre o que nós estudamos ou leiam de novo o texto que nós acabamos de ver. E na quarta, vocês vão fazer a correspondência entre o tipo de erosão e a sua característica. Então, vocês vão me dizer qual é a erosão que tem alteração química no solo, qual é a que provoca alteração química no solo. Aí você vai lá e faz a correspondência, tá bom? Então, façam essa página. Se tiver dúvida, leia o texto de novo, porque daqui a pouco nós voltaremos para fazermos juntos a correção desta página. Vou ficar aguardando vocês aqui, ok? Vamos lá? Comece. Vamos iniciar com a correção da página 100. João foi ajudar sua mãe na muda de um vegetal qualquer e ouviu dela que o solo deve ser rico em humus para o bom desenvolvimento da planta. Agora responda. Existe alguma relação entre o desenvolvimento da planta e o tipo de solo? Eu comentei, na hora que eu expliquei, que sim, né? Porque para que esse vegetal se desenvolva sem problema, o solo precisa ter nutrientes em quantidades adequadas, como solo rico em matérias orgânicas, que são os solos uníferos. Ou seja, esse solo ele tem que estar rico em nutrientes, ele tem que ter a quantidade de água adequada para o plantio dessa planta. Na segunda questão, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Os solos podem ser formados por areia, argila, calcário e humus em quantidades? Sim, verdade. O processo de desgaste do solo é causado exclusivamente pelo homem? Não, né? Está errado. O processo de desgaste do solo é causado exclusivamente pelo homem? Não, né? Nós vimos que a chuva, o vento também provoca esse desgaste. Um solo fértil tem apenas areia e argila? Claro que não. Cadê o calcário? Cadê o humus, né? Cadê os nutrientes? No solo desenvolve-se a maior parte da vida terrestre? Verdade. Usamos o solo para plantar, construir nossa moradia e pisarmos, etc? Sim, verdade. Então ficou V, F, F, V, V. Terceira questão, faça a correspondência abaixo entre os tipos de erosão e suas características. Alteração química no solo, qual é? É erosão química. A ação das chuvas, é a erosão pluvial. A ação do homem, a erosão antrópica. A ação do gelo, a erosão glacial. E a ação das águas dos rios, a erosão fluvial. E aqui nós encerramos a correção da página 100. Irei agora explicar para vocês a atividade de casa de vocês, que está na página 101 e na página 102. Então, presta bem atenção que eu vou explicar item por item dessas páginas para vocês fazerem após a nossa aula. Agora, meus amores, explicar para vocês as atividades da página 101 e 102, que é para casa de ciências. Na 101, a quarta questão, vocês irão completar as frases escrevendo o tipo de solo, se refere ao solo argiloso, arenoso, umífero ou calcário. Na quinta, vocês vão responder as questões abaixo. Quais os principais agentes da natureza causadores da erosão do solo? Vocês vão lá ver quais são. Por que a erosão prejudica o solo? Leia o texto e responde. Na sexta, vocês vão enumerar as cenas de acordo com a ordem da formação do solo. Qual é a primeira cena que representa a segunda, a terceira e a quarta cenas? Vocês vão enumerar a sequência correta. Na 102,
vocês irão responder por que a erosão do solo tem se intensificado. Pense e responda. Por que você acha que está aumentando a erosão do solo? O que está acontecendo? Na quarta, no diagrama, vocês vão procurar 3 fatores a seguir que contribuem para a erosão do solo. A nona, ela é pessoal, vocês vão escolher uma dessas palavras que vocês encontraram no diagrama e vão elaborar uma frase com ela. E na 10ª, podemos evitar a erosão do solo tomando algumas atitudes. Que atitudes são essas? Escreva aí. É aquelas 4 que tem aí no nosso livro, tá bom? Então, aqui, meus amores, nós estamos encerrando a nossa aula de ciências para começarmos a aula de história. Espero que vocês façam a atividade. Posta lá no grupo para a gente poder dar uma olhadinha se estão fazendo corretamente, tá bom? Então, vamos nos preparar para a nossa aula de história. Muito bem, para começarmos história, vamos fazer uma retrospectiva do que a gente viu, tá bom? As expedições exploradoras, colonizadoras e a guarda-costas e os primeiros anos de domínio português aqui no Brasil. A primeira expedição em 1501, né, a exploradora, comandada por Gaspar de Lemos, né, ela veio com o objetivo de reconhecer o nosso litoral e descobrir as nossas riquezas. Elas descobriram que aqui tinha pau-brasil, mas deixaram aí, foram embora. Quando foi em 1503, mandaram outra expedição para o Brasil, dessa vez comandada por Gonçalo Coelho, que tinha o objetivo de verificar as nossas riquezas e ele, além de verificar, ele levou uma amostra do pau-brasil para a Europa. E aí foi descoberta a nossa primeira riqueza, que foi o pau-brasil explorado ali, né, no litoral, pelos indígenas. Os indígenas traziam a madeira, levavam para o continente, para a praia, e lá os portugueses vinham, trocavam, faziam escambo, né, a troca de mercadorias, e levavam o nosso pau-brasil para a Europa. Devido a isso, outros povos que não concordavam com o famoso Tratado de Tordesilhas começaram a vir aqui e também levar a nossa riqueza para o Brasil. Então, Portugal, para proteger, né, essa nossa riqueza para eles, né, eles mandaram as expedições guarda-costa, que tinham o objetivo de patrulhar o nosso litoral e aprisionar os navios franceses, né, que vinham para cá para contrabandear o pau-brasil. Essa primeira expedição foi comandada por Cristóvão Jacques. E aí, como Portugal viu que tinha que deixar alguém aqui responsável, porque essas guarda-costas vinham, mas o nosso litoral era grande, imenso, ele é imenso, né? E aí os franceses iam por um lado, iam por outro, eles estavam de um lado, o francês ia por outro. E aí eles resolveram o quê? Para empatar dos franceses fazerem isso, mandaram para cá expedições colonizadoras. A primeira expedição colonizadora que aqui chegou veio comandada por Martins, né? Martins Afonso de Souza, e ele trouxe sementes e trouxe os primeiros animais domésticos aqui para o Brasil. Muito bem. Esse período de 1500 até 1530 ficou conhecido como pré-colonial. Por quê? Porque Portugal não tinha pessoas suficientes para colonizar o Brasil, né? Deixando, né, muitos a desejar. Aí todos os contatos, eles não conseguiam ter pessoas para ficar aqui, então todos os contatos eram feitos ali, no litoral, era onde era feito o escambo com o pau-brasil e as outras mercadorias. Aí a partir de 1500, várias expedições foram feitas com o objetivo de explorar as nossas riquezas. Até que veio, né, a do Martins Afonso de Souza, que trouxe, gente, com eles a primeira muda de cana-de-açúcar. E ele plantou essa cana-de-açúcar no litoral. Foi onde ela mais se desenvolveu, foi a cana-de-açúcar no litoral. Tanto que quando o pau-brasil começou a deixar de
de se valorizar, começou a valorização da cana-de-açúcar, né? E durante muitos anos, os portugueses tentaram expulsar os franceses daqui, até que um dia eles conseguiram expulsar o Brasil das terras os franceses das terras brasileiras, tá bom? E terminando, né, de explicar esse nosso conteúdo, nós vamos para a atividade do nosso caderno. Pega o nosso caderno aí de história, abre na disciplina de história, abre na disciplina de história, faz o cabeçalho, porque eu vou passar para vocês algumas questões que vocês vão pesquisar nesses dois conteúdos que nós acabamos de rever para poder responder. Algumas delas não precisam nem vocês pesquisarem, vocês vão saber a resposta automaticamente, tá bom? E depois a gente volta para fazermos a correção, tá bom? Então vamos lá? Preparar o nosso caderno? Ok? Agora que vocês já terminaram de fazer o caderno, responderam certinho, tenho certeza. Vamos corrigir e ver se vocês acertaram as respostas? Vamos lá. Na primeira questão era para vocês completarem as frases, certo? Vamos lá. As expedições, qual foi as expedições que tinham a finalidade de conhecer melhor a terra descoberta, a fim de checar se existiam a serem exploradas? Foi, já está até dizendo no final a resposta. As expedições, o quê? Exploradoras. Exploradoras. E elas vieram verificar o quê? Se aqui tinha o quê? Riquezas. Riquezas. Que é a resposta da A da primeira questão. Na letra B, ele pergunta: a primeira grande riqueza brasileira explorada por Portugal foi o quê? Madeira do pau-brasil. Letra C. As expedições tinham por finalidade combater o contrabando do pau-brasil pelos franceses. Qual foi as expedições? As guarda-costas. Muito bem. Guarda-costas. E na letra D, a expedição colonizadora
chefiada por Martins Afonso de Souza, estabeleceu o domínio português aonde? No litoral. Segunda questão. Na segunda questão, ele pergunta qual foi o nome do povoado fundado por Martins Afonso de Souza, considerado a primeira vila do Brasil. Vila de São Vicente. Depois, como ficou conhecido o período que vai de 1500 a 1530, período pré-colonial. E, por fim, qual foi a planta que Martim Afonso de Souza trouxe para o Brasil e onde desenvolveu seu cultivo? Ele trouxe mudas de cana-de-açúcar que se desenvolveram no litoral brasileiro. Ok? Aqui nós estamos encerrando a correção do nosso caderno, também encerrando as nossas aulas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Façam as atividades, porque eu estarei aqui esperando por vocês. E até amanhã. Tchau!